Oi, gente! Tá começando o ArcCast especial Mostra Artefato Goiânia, comigo, Daiane Lorenzetti, e com a Andréia Tormin. Mais um super episódio, onde a gente traz uma arquiteta que já tem 10 anos de carreira. O espaço dela ficou lindíssimo, né? Belíssimo. Só que antes de falar do espaço da mostra, nós vamos conhecê-la um pouco e, lógico, contar dessa relação aí, desses 20 anos com o artefato. Muito bem-vinda, Paola Noel. Muito obrigada. Obrigada pelo elogio do ambiente. Realmente ficou lindo. Muito obrigada. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você escolheu a arquitetura e essa conexão com o Artefato Goiânia e com a Andréia também. Eu acho que ninguém escolhe a arquitetura, né? Aquele clichê. A arquitetura me escolheu. Não. Eu nunca sonhei em ser arquiteta, nunca tive esse sonho, assim, mas eu sempre fui muito da humanas, das artes, né, da decoração e tudo mais. Eu comecei fazendo um outro curso, eu comecei fazendo engenharia de alimentos, uma coisa que não tem nada a ver. Fiz um semestre de engenharia de alimentos, falei, gente, isso aqui não é pra mim, eu não consigo mais nem ver cálculo na minha frente. Foi quando me deu um estalo, assim, vou fazer arquitetura. E aí eu iniciei na arquitetura, fiz na PUC, formei na PUC Goiás. E assim que eu formei, na verdade, assim, durante a minha formação acadêmica, eu sempre trabalhei. Então, uma coisa que eu sempre pensava, assim, durante a faculdade, é que parece que a faculdade em si não ia me ensinar sobre o mercado de trabalho. Então, eu tinha muito medo do mercado de trabalho. E pelo medo do mercado de trabalho, eu quis entrar logo, encarar logo, para ver como que era, para entender. Máximo isso, até para saber se era aquilo mesmo, né? Exatamente, né? É para já procurar uma terceira opção, se fosse exatamente. caso. Na verdade, o que deveria ser regra que ela fez, né, é uma super exceção. Porque Exatamente. logo ele sempre começa mais ou menos do meio do curso para frente. Né? Isso, mas isso é uma coisa até que eu falo com a minha equipe também, os estagiários. Assim, a faculdade, ela dá uma base teórica muito boa, né? São professores maravilhosos, a gente tem uma base muito boa, mas o mercado de trabalho, é outra coisa, principalmente, e ele muda de cidade para cidade, né? De estado para estado. Então, se você não sentir na prática, e eu acho que, assim, isso é quase todas as profissões, né? Sim. Então, se você não sentir na prática como não tem jeito. Eu acho que essa foi a grande vantagem. Como eu comecei muito, né, no mercado de trabalho, então eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetos em escritórios muito bons, que me deram uma base muito boa, né, e que, de uma forma ou outra, dentro desses escritórios, que eu fui criando um network importante para quando eu senti que, não, agora é o momento de fazer o meu caminho, mas é porque eu já tinha trilhado dentro de outros escritórios. Então, primeiro, eu não montei meu escritório, porque eu não tinha, meus pais não são de Goiânia, então eu não tinha muito como, né, fazer isso, assim, eu não tinha essa oportunidade do meu pai montar um escritório para mim e tudo mais, mas eu quis criar essa base, esse network dentro de outros escritórios primeiro. Então, quando você trabalha em escritórios grandes, você conhece engenheiros, donos de lojas, e isso vai te fazendo se acostumar com o mercado antes de enfrentar ele como profissional, né? E literalmente viver, né? Exatamente. Projetar obra, acompanhamento de obra. Tudo. Eu já escutei em podcast até que sai da faculdade e não sabe nem projetar. A verdade é essa. Aí, no dia a dia, ali no cotidiano, que você realmente, na prática, né? Que você consegue aprofundar e... Exatamente. Uma coisa bacana que você está falando é que você passou por diversos escritórios, né? Isso eu acho que é muito bom também, porque se você fica só em você está vendo só o perfil e o ponto de vista de um escritório só. E se você passa por mais de você tem outras experiências. Então, isso eu acho que é muito bom, rico, né? Você passou por quantos escritórios antes de ter o seu próprio? 3 escritórios. Muito bom.
Ótimo. E assim, o que foi? Duas coisas importantíssimas que eu vivi nesses 3 escritórios. Primeiro, contato direto com o cliente, que eu acho que é a coisa mais importante de um escritório. Mais do que saber projetar, do que saber especificar, é você saber lidar com o cliente. Então, se você não tem essa bagagem antes de montar o seu próprio escritório, você vai muito imaturo, muito com medo, né, para o mercado de trabalho. Então, você não sabe, às vezes, tem diversos tipos de clientes, então você não sabe lidar com esses clientes. Então, eu trabalhei em um escritório em específico que eu tive a oportunidade de lidar diretamente com o cliente. Então, era eu que acompanhava nas lojas o cliente, fazia o projeto, então, acompanhava a obra, a vivência dos problemas da obra também, porque, assim, a arquitetura também é problema, claro, né, gente? sim. Então, se você não sabe lidar com aqueles problemas, se você não sabe o que pode acontecer de problema num projeto, você é muito inexperiente ainda, né? Então, esse contato com o cliente foi uma coisa que foi o maior aprendizado que eu tive dentro de escritório. A segunda coisa foi o contato com a arquitetura de saúde, que me fez abrir a percepção para esse ramo, para essa vertente da arquitetura, que é muito específico, é uma RDC diferente, né? Você tem toda uma questão diferente do projeto, e foi dentro de um escritório que trabalha só com isso que eu consegui abrir a mente para isso. Falar, nossa, é um caminho legal também trilhar, né? E fui atrás de uma pós, de entender e estudar mais sobre o assunto. Na verdade, tem vários nichos pouquíssimos explorados. A gente estava conversando em uma das nossas reuniões, né, sobre isso, assim, são praticamente ali 90% brigando pelo 1% ali do mercado, enquanto tem outros vários nichos super inexplorados. Exatamente, e pouco explorados, poucos profissionais que tenham a capacidade técnica de lidar com isso, né, porque você tratar um projeto hospitalar, uma outra norma, é toda uma... Sim. É bem específico, então não é todo arquiteto, a gente não sai preparado para todo tipo de projeto da faculdade. Nunca. Com certeza. Porque então... é, assim, muito amplo, né? Exatamente. Então, O que você acha, assim, de suma importância para um alinhamento de expectativa com o cliente? Porque, por exemplo, no nosso caso, comunicação, enfim, hoje eu tento entender o máximo o que o meu cliente realmente quer. Eu não fico tentando descobrir. Seria através do briefing, mas além disso, você tem um outro método ali para alinhar ao máximo as expectativas entre você e seus clientes? Então, e aí essa questão, essa relação com o cliente, vivida dentro de um escritório, depois trazida para o meu escritório, me possibilitou entender as nuances de cada cliente, né? Então, cada cliente, ele é bem específico, tanto na demanda desse cliente. Então, eu tenho clientes que são da área da saúde, eu tenho de interiores, eu tenho de comércio, eu tenho residencial. Então, é um leque muito grande. Então, são várias demandas diferentes. E, ao mesmo tempo, eu tenho vivências, são clientes, são pessoas diferentes. Além das demandas que eles me trazem, eles também são seres, né, com as suas vivências, cada um de uma forma. Então, uma das coisas mais importantes, assim, que eu vejo num briefing, por exemplo, é a escuta. É uma escuta atenta, de entender qual que é a necessidade desse cliente. E, às vezes, nem o cliente não sabe qual que é a necessidade dele, ele também não sabe me trazer isso. E você conseguir acessar e mostrar para esse cliente qual é a necessidade dele. Porque um arquiteto, ele tem que entender, mas ele também tem que mostrar. Então, você não sabe o que você precisa, então eu vou te dizer, você precisa disso daqui. Muitas vezes, uma pergunta muito genérica que eu acho que todo mundo faz no briefing: qual que é o seu estilo? O cliente não sabe qual que é o estilo dele. Ele nunca parou para pensar assim, nossa, eu sou clássico, eu sou mais moderno, não, eu sou mais minimalista. Tem cliente que nunca parou para pensar nisso. Então, assim, é uma pergunta que às vezes você faz e que é um pouco tendenciosa. Ah, eu sou assim, mas você vai extraindo do cliente, você vai vendo que às vezes não é, né? Você mostra para ele, você não é clássico, você não é tão moderno quanto você acha, você é mais clássico. Então, mais importante às vezes do que um método de um briefing, as perguntas feitas, é a escuta, entender, né, como que esse cliente se relaciona com aquele espaço que ele está tentando projetar, como que ele quer se relacionar com aquele espaço, como que a família dele se relaciona com aquilo, né? No caso de um comércio ou de um projeto de saúde, qual que é a perspectiva que ele tem
para o empreendimento dele. O que ele precisa trazer desse lugar. Por exemplo, um cliente que quer fazer uma clínica de cirurgia plástica. Ele é um cliente que ele está tentando alcançar um paciente alto padrão, né? E inclusive, assim, sempre foi primordial, mas agora que realmente, assim, tem essa tendência da arquitetura com o branding, né? Eles trabalharem juntos. Tem alguns escritórios, até aqui em Goiânia, que já tem esse trabalho, ou em parceria com alguma agência, ou eles mesmos, justamente por conta disso, porque tudo influencia, né? Qual é a linguagem que você quer trazer no seu projeto? A marca e o projeto, eles não podem andar separados, tem que andar juntos, né? Comunicação visual, tudo, né? Então, por exemplo, um projeto de uma escola, ela tem um catálogo ali da marca que eu tenho que respeitar a paleta, eu tenho que respeitar o estudo de marca, a logo, tudo. Mas, para além disso, eu ainda tenho que respeitar o espaço físico que uma escola precisa me fornecer. Então, é um conjunto, né? Uma salada que a gente precisa fazer. E, além de tudo isso, a gente ainda tem que entender as nuances do cliente, do proprietário, do quem está construindo aquilo. Então, o briefing, para mim, ele é essa escuta e essa análise. Então, tem clientes que estão comigo há muito tempo. Já fez um projeto, volta para fazer outro. São os clientes que, assim, a gente já tem uma conexão tão forte que eu já sei o que ele gosta. E ele já sabe que eu sei, então ele já entrega, sabe? Então, sim. Isso é o melhor, porque confia. A Paola já me conhece. Ela sabe, ela não vai colocar uma coisa no projeto que eu não gosto. Quando o cliente volta, é sempre muito fácil, né? Para poder entender o que são as necessidades dele e o que vai ser dali para frente, né? E totalmente satisfatório, né? Nossa! Sempre. É aquela validação real mesmo. Exatamente. Né? Eu fiz um bom trabalho e ele voltou. Exatamente. Né? Exatamente. Paola, esse é o seu primeiro ano aqui conosco, né? E está sendo um prazer imenso. Foi muito bom esse trabalho que nós fizemos juntos. Até nós ficamos bem admirados mesmo pela sua forma com que você conduziu, porque assim, você é de uma assertividade, você entende o cliente de uma maneira realmente muito natural, e isso foi percebido todo o tempo do seu atendimento. Eu queria saber que você, assim, tão jovem, né? E eu sei que você gosta muito de design e tudo, como que foi essa experiência sua aqui dentro da Artefato e como que você chegou até aqui? Andréia, para antes da Artefato Goiânia, sempre que eu ia a São Paulo, né, eu visitava a Artefato da Doc Lobo, a mostra da Artefato, para conhecer, para entender, porque para pegar referências, né? A mostra Artefato, assim como as outras mostras, elas servem para gente que está iniciando, né, buscar referências, ideias e tudo mais. Então, eu até tenho uma lembrança de estar em São Paulo para algum evento, assim, recém-formada, sabe? E aí eu fui na mostra Artefato lá da Doc Lobo, e aí eu pensei, gente, que coisa mais linda, olha isso, coisa, né, tá aqui, tem um ambiente aqui. E hoje, eu refletindo e vendo que eu tenho um ambiente aqui na mostra Artefato Goiânia, você fala, cara, que coincidência, né? Mas a gente projeta, né? A gente projeta. Aquilo que a gente deseja, a gente projeta. Exatamente. E assim, eu visitei os outros colegas lá de São Paulo, eu admirei a mostra de lá e hoje eu tenho a oportunidade de ter um ambiente aqui na Mostra Goiânia. Então isso pra mim, por si só, isso já é, assim, grandiosíssimo, né? E a Artefato Goiânia, como eu já trabalhava em outros escritórios, eu tinha esse contato com o cliente, como eu mencionei, então eu já tinha vivido esse estar na loja com o cliente, não com o meu escritório, mas com outro profissional. Então eu já conhecia a loja, já conhecia os produtos, exatamente por já ter vivido com clientes esse pré, né? Pré meu escritório. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu reparo, assim, tanto nos meus clientes como na caminhada, é que o cliente que ele gosta de artefato, ele traz pra gente muito essa vontade de ter um móvel artefato. Porque a marca é muito forte. Porque ele conhece, ele sabe, ele gosta, ele entende a qualidade, ele entende o design, ele entende, ele quer na casa dele. É um objeto de desejo. É um cliente que não entende nada de arquitetura, decoração, mas conhece a artefato.
Artefato. Exatamente. Né? Para quem você menciona Artefato, a pessoa sabe qual é a loja, sabe quais são os produtos. Qual seria o diferencial, assim, o maior diferencial que você encontrou pode falar, que encontrou aqui? Que é uma coisa que eu vejo que meus clientes trazem para mim muito como feedback, que é a qualidade e a temporalidade dos produtos. Isso. Então, são produtos que eles transcendem o tempo. Transcendem o tempo. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma poltrona da época de fibra. Que como a Artefato começou há 50 anos atrás, a fábrica era somente de fibra. Sim. E ela tinha um orgulho de falar dessa poltrona, que ela fala, essa poltrona, eu tenho ela há muitos anos. Então, qual que era a forma como essa cliente encarava a marca? Atemporal. E um produto de qualidade que, além de ser um designer atemporal, porque isso é importante. O design, sim. Não só pela qualidade do produto. Não só pela qualidade, mas pela atemporalidade da própria peça, né? Do design, sem dúvida. Então, isso é uma coisa que eu percebo nos clientes, que é uma demanda que vem daqui para lá, mas vem muito de lá para cá. Então, o cliente também vem com essa, eu quero um móvel Artefato. Eu quero toda a minha casa Artefato. Eu preciso daquela cabeceira tal na minha cama. Então, ele conhece, ele sabe a cabeceira, porque é uma cabeceira que eu já tenho na minha casa, agora que eu tenho no meu apartamento, eu quero ter no meu apartamento também, porque funcionou na minha casa, vai funcionar no meu apartamento. São móveis que, né, eles têm uma... Quem conhece sabe, quem gosta sabe. É isso que me traz para a loja, né? E você tem 10 anos de formada, né? E a Patrícia Anastasides está como curadora da marca e também design de diversos produtos. E como você disse que está sempre visitando, você tem visto esse acompanhamento, né? E essa integração de produtos que ela tem feito. E isso eu acho que dá esses novos ares que nesses 8 anos a marca tem tido, né? Não, inclusive, essa nova coleção que ela está assinando, tá assim, nossa, deslumbrante. E uma coisa muito interessante é que ela iniciou, né, lá no comecinho, nas primeiras mostras, né, ela fazia parte, né? E como ela sempre foi muito voltada para a parte de hotelaria, então ela desenvolvia diversos produtos e mobiliário para poder estar nesses hotéis. Então esse que foi o contato dela dentro da Artefato. Então já data de muitos e muitos anos que ela já desenvolvia produtos para a marca. Coisa boa. Que eu tô vendo aqui que é a primeira vez, mas um amor super antigo. Que é um conhecimento que você buscou, né? Como Sim. foi para a sua parte profissional também. E é muito bacana ver isso, que foi essa procura e essa descoberta, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter muita certeza do que a gente está indicando para os nossos clientes. Sim, então... porque, nossa, isso aí é importantíssimo, porque a responsabilidade, né? Exatamente. A gente tem que ter a responsabilidade, tem que ter a ciência do que é realmente melhor para um tipo de cliente, melhor para outro. Então a gente tem que fazer toda essa leitura e o que vai ser melhor mesmo, e essa responsabilidade, ela é muito séria. É isso mesmo. É isso aí. Vamos para nossa segunda parte, né? A segunda parte, mas antes, por que você indicaria Artefato Goiânia? Gente, eu acho que eu já falei assim, já né? Falou. É isso, Artefato Goiânia, ela traz o que eu acredito, que é uma arquitetura com propósito, mas mais do que propósito, né? Ela tem funcionalidade. Então, isso. É a beleza, mas é uma beleza aliada à funcionalidade. Eu quero que meu cliente tenha uma casa que perdure. Eu não quero que seja usável. Que seja usável, confortável. Exatamente. Que ele se sinta, né? Ele se sinta ali bem, ele sinta que as escolhas foram bem feitas, né? Então é o que eu encontro, o que eu procuro e que eu encontro, né? Perfeito. Então vamos à segunda parte, né? Mostrar o ambiente, falar sobre o seu ambiente, que tá lindíssimo. Tá belo mesmo. A gente se vê ali na segunda parte. Até mais.